um grande nome da política, da economia. Aliás, um grande brasileiro. Vamos lá. Morre Delfim Neto. Da ditadura militar aos anos Lula, o economista não saía de cena. Frase recente dele: nós não temos competência para acabar com o Brasil. O país vai sobreviver a todas as besteiras que fizermos. Aliás, vamos a algumas frases do ex-ministro, o czar da economia brasileira, na época da ditadura. Ele foi ministro do Planejamento da Fazenda e da Agricultura. Eu me lembro do programa do Jô Soares, o Jô Soares imitando ele, plante que o João garante. Ele era ministro da Agricultura do governo João Figueiredo. Ele tinha um bordão, plante que o João garante. Olha aí, Ari, as frases de Delfim Neto. Essa é a primeira aí. Ó. Isso, nós não temos competência para acabar com o Brasil. O Brasil vai sobreviver a todas as bobagens que nós fizermos. Outra. Eu voltaria a assinar o AI-5. Eu tenho dito isso sempre. Aquilo era um processo revolucionário. Vocês têm que ler jornais daquele momento. As pessoas não conhecem história, ficam julgando o passado como se fosse o presente. Naquele instante foi correto. Só que você não conhece o futuro. O Delfim Neto foi um dos ministros, aliás, foi unânime lá, junto com o Costa e Silva, eles assinaram o ato institucional número 5, que foi o mais pesado da ditadura, que fechou tudo, autorizou prisões arbitrárias e, na prática, a tortura, a morte de pessoas. É um período terrível da história brasileira. E aí o Delfim Neto está dizendo que ele está apelando aí a Ortega y Gasset, o homem é o homem, é a sua circunstância. Naquela circunstância, ele assinou e, se tivesse vivendo-a de novo, assinaria mais uma vez, em função do momento. Mais frases, Ari. A empregada doméstica virou manicure ou foi trabalhar num call center? Agora, ela toma banho com sabonete Dove. A proposta desses gênios é fazer com que ela volte a usar sabão de coco, aumentando os juros. Os gênios que ele fala é a equipe econômica do Paulo Guedes, viu? Sim, verdade. Eu lembro dessas declarações dele. Do Paulo Guedes e desse presidente do Banco Central também. Vamos lá, outra, Ari. Todos melhoraram, mas alguns melhoraram mais que outros. Quem eram esses que melhoraram mais? Exatamente aqueles que tinham sido privilegiados com a educação superior e cuja demanda cresceu enormemente no processo de desenvolvimento. Ele falando dos primeiros, principalmente a primeira década desse século, né? De 2000 até 2010. Vamos mais, Ari. Tem aí o Delfim Neto. Nunca houve milagre. Milagre é efeito sem causa. Essa frase bem aí, se as pessoas se atentassem o quanto ela é verdadeira, milagre é efeito sem causa. Se existe uma causa, não é milagre, pô. Mas vamos lá. Nunca houve milagre. Milagre é efeito sem causa. É de uma tolice imaginar que o Brasil cresceu durante 32 anos seguidos, começando, na verdade, em 1950, a 7,5% ao ano, por milagre. Ele está dizendo foi trabalho. Se trabalhou, se planejou, havia os planos de crescimento, havia uma mentalidade de apostar e investir no Brasil, e foi isso que durante esse tempo todo, de 50 até a passagem do governo militar, né, que foi onde aí deu errado. Foi justamente quando o final do governo militar foi onde deu errado. Terminou, Nájila? É isso. Professor Vila, por favor. Ainda tem um, então vamos lá. Está aí a última, Ari. O Lula é um diamante bruto. É um gênio. As pessoas que subestimam o Lula são idiotas. Ele realmente tem uma grande capacidade. Não só de comunicar, que é visível, mas de organizar as coisas. Ele já fez um bom governo. Vamos lá, professor Vila. Bem,
para ser bem rápido, é o seguinte, no meu canal, no YouTube, eu fiz 26 entrevistas com o Delfim Neto. Era quase que uma por semana, dependia de como ele estava e da sua disponibilidade. Então, eu conheço muito bem ele e li os livros dele, especialmente o clássico O Problema do Café no Brasil, que é considerado uma referência obrigatória para quem estuda história econômica. É bom lembrar que ele doou e comprou coisas raríssimas do pensamento econômico, folhetos, livros, artigos, coisas que é quase isso no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e doou para a sua biblioteca Delfim Neto lá na Faculdade de Economia e Administração, a FEA da USP, que fez 10 anos. Eu tive lá no aniversário agora, há semanas atrás, quando teve o aniversário, eu estava lá, fui lá um dos convidados, ele nem estava, porque ele já estava muito doente, mas estava a sua filha, a Fabiana, e foi uma cerimônia muito legal, porque o Eduardo Janete da Fonseca, que foi seu aluno também, disse o seguinte: eu estava um dia em Tóquio, no sebo, comprando um livro, quando eu fui pagar, o dono do sebo falou, mas sebo é comprar livros antigos, usados, né? Falou, mas você é brasileiro? Sou, mas quem é esse Delfim, Antônio Delfim Neto, que compra livro meu de monte? Aí ele falou, foi um ministro da Economia e tal. Isso ocorria em sebos da Europa, dos Estados Unidos, aqui na América Latina, e a biblioteca aberta, vocês podem consultar pela internet, é fantástica. Então, essa questão de doação. A questão econômica, propriamente dita, e eu tivemos algumas conversas econômicas com quem eu aprendi muito, é lembrar que alguém foi um trabalhador, né, do Cambuci, que é um bairro de pequena burguesia, como chamaremos no passado, neto de imigrantes, e primeiro como office boy na agência Lever, e depois estudou contabilidade, porque como técnico em contabilidade, para depois fazer economia, e foi, acho que, o primeiro titular de economia formado na FEA, e era aluno da célebre professora Alice Canabrava. Aí tem uma longa história que eu não posso contar, não daria para contar aqui, mas que ele sempre me contou, e formou uma geração de grandes historiadores, no caso dele de gestão, teoria econômica, história econômica, ele conhecia muito história econômica, e de outros grandes historiadores econômicos que a professora Alice Canabrava, admirável, que terminou depois como diretora da FEA. Ele foi o ministro da Fazenda dos governos Costa e Silva, Médici, depois foi embaixador na França no governo Geisel, depois ministro da Agricultura do governo Figueiredo e depois o planejamento, e a posteriori foi durante muitas legislaturas, inclusive foi deputado constituinte. Né? A questão do milagre econômico, ele fez referência por fim, é que o Brasil cresceu em média, no momento do milagre, 11% ao ano. Né? São taxas chinesas, nem a China hoje cresce mais isso. Há uma discussão, evidentemente, na teoria econômica, se teve concentração de renda, há um texto clássico sobre isso, desculpe citar os textos, mas é da Maria da Conceição Tavares e do José Serra, em 1970, publicado no Chile, que tem no Brasil, chamado Além da Estagnação, que é uma discussão com o Celso Furtado e com indiretamente com o Delfim Neto, pai do milagre econômico. Claro que o milagre, a referência, é porque antes teve o milagre japonês, anterior ao do Brasil, grande crescimento. E lá atrás, logo depois da guerra, da segunda, teve o chamado milagre italiano. Tal. Então, era uma expressão que era usada à época num país que crescia muito rapidamente. O Brasil se modernizou, agora teve o tropeço da dívida externa. Ele sempre diz que a crise da dívida externa, em 1982, quando ele era ministro do governo Figueiredo, a origem seria, de acordo com ele, o endividamento equivocado feito no quinquênio Ernesto Geisel. Bem, aí tem uma longa discussão econômica, mas o que importa, por fim, é que foi alguém que sempre acompanhou para e passo a discussão econômica brasileira, participou da política, especialmente como ministro, foi provavelmente o mais poderoso ministro da Fazenda da história, provavelmente, deputado constituinte e alguém que amava os livros, né? E faz essa doação, não só da sua biblioteca, que era mais do que isso, porque lá você tem textos do século XVI, é uma coisa assim fantástica, você encontra folhetos originais, então essa sua contribuição é muito, muito, muito importante. E o Francis Teixeira, por favor. Amadeu, o professor Vila fez um apanhado já perfeito do Delfim Neto, mas
eu reitero aqui também a questão da importância dele no processo de industrialização do país, porque ele foi, inclusive, ali o primeiro, o pioneiro, a citar o problema do café no Brasil, em que havia essa concentração das exportações no café, e isso refletia diretamente no câmbio e prejudicava a indústria brasileira. Então, ele foi um dos pioneiros, né, nesse processo da industrialização nacional que viabilizou, abre aspas, esse milagre econômico no país, e é uma figura que dialogava bem em todos os campos, tanto que, como a manchete bem sinaliza, de super-ministro da ditadura para um dos conselheiros da gestão Lula. Então, ele trafegava bem, Amadeu, entre todos os governos, sejam eles de direita, de centro, de esquerda, porque realmente era uma potência na economia, no campo econômico do nosso país. A Poliana vai já detonar a gente. Eu estou me coçando aqui com todas essas, né, as firulas para Delfim. Ari. Mas a gente não pode esquecer aquilo que está lá na cartela, né? O cara que assinou o AI-5 e reforça a posição dele que assinaria novamente. O Amadeu foi quem disse. O AI-5 permitiu o quê? Tortura, tudo prisão. Isso. Né? Então... Tudo isso. Tá feito o registro. Ari, bem rapidamente, ele tinha uma frase que eu gosto muito, é a frase que resume o capitalismo, né? O capitalismo ideal, obviamente. Ele disse, é preciso fazer o bolo crescer e depois que o bolo estiver bem crescido, fermentado, a gente divide o bolo. Ele fez o bolo crescer enormemente. Conseguiu dividir o bolo? Não, ele fracassou. O bolo ficou, a maioria dos pedaços, com uma minoria e a maioria com uma nesguinha. É culpa dele? Não, gente, não é só culpa dele. Claro que não, havia todo um contexto. Mas também foi culpa dele. Olha só, hora